Hoje, a nossa análise vai mergulhar de cabeça numa história que muita gente trata como um mito antigo e meio empoeirado, sabe? Mas, na verdade, é um dos thrillers psicológicos mais tensos e sangrentos de todos os tempos. Esqueça aquela ideia de conto de fadas com final feliz. O que a gente tem aqui é uma exploração super sombria sobre até onde a mente humana consegue ir quando é movida por amor, poder e vingança. Vamos entender de perto as consequências devastadoras das fúrias de Medeia. E para entender o tom dessa história, basta prestar atenção nessas palavras da própria protagonista. A morte, minhas amiguinhas. A morte. Simplesmente. É de arrepiar, não é? Essa frieza calculista prova um ponto central pra gente. Medeia não tem nada de donzela passiva esperando resgate. Muito pelo contrário. Ela é uma força da natureza, implacável e perigosíssima, que não mede absolutamente nenhuma consequência para proteger o que considera dela. Parte 1. A vingança contra Pélias. O primeiro golpe. Logo depois daquela famosa expedição dos Argonautas, o tio perverso do Jasão, o rei Pélias, simplesmente dá para trás. Ele se recusa a entregar o trono e bane os dois de suas terras. E aqui a gente vê uma mudança de comportamento gritante no Jasão. Pensa comigo. De um lado, aquele líder super corajoso, o grande herói, agora abaixa a cabeça e aceita o exílio, dizendo mansamente a Medeia que os deuses assim decidiram. Do outro lado, a gente tem a Medeia. Ela demonstra uma dedicação que chega a ser assustadora. Ela não engole essa derrota de jeito nenhum e deixa claro que fará literalmente qualquer coisa para vingar o parceiro. É nesse momento que a genialidade sombria da feiticeira entra em ação. Ela bola um plano meticuloso para enganar as filhas do rei Pélias com o truque de mágica macabro. Funciona assim. Primeiro, ela bate um carneiro velho bem na frente delas. Depois, joga os pedaços num caldeirão, fervendo tudo com uma magia muito pesada. A gente está falando de leite, vinho, entranhas de corujas e morcegos, além de um bico de corvo negro super antigo. Tudo isso enquanto invoca as deusas do submundo. E o resultado? Chocantemente sai saltando da panela um cordeirinho recém-nascido, perfeito e cheio de vida. O feitiço funciona exatamente como ela queria, o que arranca da filha do rei esta pergunta fascinante. Você poderia fazer isto com um ser humano? A ironia dramática aqui é colossal. Afinal, a gente sabe muito bem que a Medeia é uma bruxa letal que já tinha até esquartejado o próprio irmão antes para atrasar seus inimigos. Mas as princesas, elas estão completamente cegas pela ingenuidade. Não fazem a menor ideia de com quem estão lidando. E é agora que a armadilha se fecha, e de um jeito aterrorizante. Totalmente convencidas de que vão rejuvenescer o pai doente, as filhas cumprem o primeiro passo e dão um sonífero para o rei. Só que quando elas hesitam diante do pai dormindo, a Medeia entra na mente delas. Ela pressiona cruelmente, apontando para o quão decrépito ele está. Manipuladas, elas avançam para o passo 2 e desferem os golpes mortais. No passo final, a própria Medeia toma as rédeas. Ela pega o machado e ordena que cortem Pélias em pedaços antes de jogá-lo no caldeirão. E o pesadelo se consolida. Enquanto as filhas saem para se limpar do sangue, a Medeia simplesmente foge. Quando as princesas voltam, olha, a visão no caldeirão é visceral. A descrição da fonte gela o sangue. No meio daquela mistura fervente e horripilante, sobra apenas a caveira amarelada do rei, ostentando um sorriso desdentado e macabro. É nesse momento exato, ao som da revelação de que Medeia entregou apenas a morte, que a feiticeira escapa pelos céus na sua carruagem puxada por serpentes aladas. Parte 2. A traição de Jasão, a maior rasteira. Com o tirano fora da jogada, o casal exilado finalmente se estabelece em Corinto. E aqui temos uma linha do tempo até que bem familiar. Primeiro, a chegada em busca de refúgio. Anos se passam, nascem 2 filhos e Medeia parece genuinamente feliz. Mas aí chegamos ao dia da traição. O rei de Corinto oferece a própria filha em casamento para o Jasão, com a condição de que ele repudia Medeia. E o nosso grande herói se revela um oportunista vil e aceita o acordo na hora. A linha do tempo termina com um ultimato cruel. Medeia não só perde o marido, como é banida imediatamente com os filhos, sob risco de morte se não forem embora até o dia seguinte. Quando é confrontado, o Jasão mostra um nível de audácia e covardia que é difícil de acreditar. A Medeia, furiosa, joga na cara dele que perdeu a própria pátria e sujou as mãos de sangue exclusivamente por ele. E como ele responde a essa dor lancinante? Ele saca uma bolsa de veludo e joga umas moedas de ouro no chão, como se pudesse comprar a dignidade da esposa com uma pensão improvisada. E na hora de ir embora, ainda tem a desfaçatez de olhar para trás e soltar essa pérola patética. Não vai querer mesmo ouro?
Parte 3. O presente envenenado. A retaliação ardente. Assim que bate a porta na cara do Jazão, a dor da mulher desprezada dá lugar, de novo, à feiticeira outra calculista. E ela arquiteta um cavalo de Troia perfeito. Medeia pega um vestido maravilhoso, digno de realeza, e encharca cada fio de tecido com ervas mefíticas e venenos pesadíssimos. Mas o detalhe mais sádico de todo o plano é a entrega. Ela instrui os próprios filhos, inocentes com bochechas rosadas e sorrisos infantis, a levarem o traje fatal até a nova noiva lá no Palácio Real. A princesa Creusa recebe as crianças e fica completamente encantada, sem desconfiar de absolutamente nada. Quando ela veste a roupa, as servas no palácio ficam maravilhadas. E essa exclamação, vejam só que corte, que maravilhoso caimento, cria uma alegria superficial tão intensa que serve só para tornar muito pior o horror do que acontece um segundo depois. De uma hora para outra, de maneira apocalíptica, o vestido entra em combustão no corpo da princesa. As chamas brotam do próprio tecido e a engolem viva. Em puro pânico e agonia, Creusa corre pelos corredores e o fogo se espalha freneticamente por todo o palácio. É uma tragédia total. O incêndio incontrolável consome a noiva, o rei de Corinto e praticamente todos os presentes. O golpe da Medeia foi cirúrgico e catastrófico. Parte 4. O destino final. Consequências sombrias. Enquanto as cinzas caem sobre Corinto, a nossa história desce aos seus níveis mais obscuros e dolorosos. Com o Palácio Real em ruínas, Medeia sabe perfeitamente que o exército e o próprio Jazão virão sedentos pelo sangue dela e de seus descendentes. O que nos leva ao maior dilema materno da mitologia, resumido nesta pergunta fundamental. Como Medeia protegerá seus filhos da violência monstruosa que está prestes a alcançá-los? A resposta que ela encontra é desoladora, ditada por uma lógica completamente distorcida pela dor e pela loucura. Ela conclui que, como ela lhes deu a vida, só a mão dela teria o direito de tirá-la para evitar que os filhos sejam brutalizados pelos inimigos. Aos prantos, ela entrega às crianças uma poção sonífera misturada com veneno, adormecendo-os pacificamente para sempre. No grande desfecho, Medeia pega a sua carruagem de serpentes, mas o destino dela, desta vez, é o próprio mundo inferior. A fonte nos conta que lá, ela entrega as sombras de seus filhos diretamente nas mãos de Prosérpina, a rainha do submundo, garantindo que estejam num lugar onde a maldade humana nunca os toque. Medeia parte para um rumo sombrio. E o Jazão? Ele sobrevive à noite, mas é condenado à ruína, arrastando uma vida desgraçada e sem rumo dali para frente. E falando no Jazão, a morte dele entrega uma justiça poética implacável. Anos mais tarde, o antigo herói, agora quebrado e bêbado, decide descansar numa praia deserta encostado justamente nas ruínas apodrecidas da nau Argo, o navio que um dia o levou à glória. Sem cerimônia ou nenhum ato heróico, uma velha viga do navio simplesmente se solta, esmaga a cabeça dele e acaba instantaneamente com a vida do homem que trocou a lealdade pela ambição. E toda essa análise culmina nesta grande provocação. Quando a traição cruel empurra uma salvadora feroz para a loucura absoluta, quem é o verdadeiro monstro da história? Seria o Jazão, com seu oportunismo egoísta e desdém pela mulher que lhe deu tudo? Ou seria Medeia, que responde à infidelidade com mortes indescritíveis e de proporções apocalípticas? Fica esse pesado dilema moral, que revela profundezas tão obscuras da condição humana e que deixa a gente pensando muito tempo depois que a história acaba.